Bom dia, espero que esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos vendo nas palavras de Jesus no Sermão do Monte como Deus aperfeiçoa o nosso amor. Como é que Ele cria em nós uma nova moralidade, onde a gente tem reverência, respeito para todo tipo de pessoa que a gente tem na circunferência da nossa vida. Jesus fala nas bem-aventuranças que tudo começa dentro de nós. Ele fala que a gente vai ser sal e luz. Ele fala que Ele vai cumprir a lei e assim cumprir todos os sonhos bons que a gente tem. Ele também nos ensina que a gente vai ter que organizar a nossa vida com o amor perfeito que Ele mesmo em nós, para viver a circunferência do amor, que inclui todo tipo de pessoas. Pessoas mais fortes que eu, mais fracos que eu, pessoas diferentes que a gente, mas a gente tem que amar cada pessoa no nome de Jesus Cristo. O Sermão da Montanha tem como seu alvo Mateus 5,48, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Isso quer dizer amar sem parar. Agora tem uma pergunta, antes de eu ler o trecho de hoje, eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta, você vai ter que prestar atenção nessas duas palavras que são semelhantes. Jesus foi asséptico, ou Jesus foi ascético? Deixa eu definir as palavras. Primeira palavra, asséptico é livre da contaminação. E no caso de Jesus, livre da contaminação do pecado. Jesus foi asséptico ou Jesus foi ascético? Ascético, uma pessoa praticando disciplina severa para se aperfeiçoar. Asséptico, livre da contaminação, especialmente no caso de Jesus, livre da contaminação do pecado, ou ascético, praticando disciplina severa para se aperfeiçoar. A resposta correta é: Jesus foi asséptico, livre da contaminação do pecado. Jesus não estava se esforçando para ser bom. Ele é bom. Jesus não estava tentando se livrar dos erros do pecado. Ele não tinha erro no pecado. O amor dele já foi perfeito. Isso é extremamente importante, porque somente contato com Jesus asséptico, ele sendo totalmente livre do pecado, pode nos livrar da contaminação do pecado. Jesus veio fazer duas coisas. Uma delas era nos livrar da condenação do pecado. Mas também ele veio estar em nós a libertação da corrupção do pecado, ou contaminação do pecado. Jesus na cruz é Deus nos libertando da condenação. E Jesus em nós é a esperança da glória, da libertação de toda contaminação do pecado. E quando a contaminação do pecado é eliminada em nós, a gente consegue ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Não tenho a mínima ideia quando esse processo se completa. Só sei que ainda sou pecador. Ainda estou sofrendo consequências do pecado na minha vida, porque eu ainda vejo manifestações de eu não podendo completamente obedecer todas essas palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte. Mas uma coisa que eu sei, que Jesus em mim é a pessoa que vai me libertar da corrupção e contaminação do pecado. Agora deixa eu ler um trecho sobre um tipo de pecado que eu, como homem masculino, eu preciso da libertação, eu preciso de Jesus me purificar com a pureza dele. Ele fala assim em Mateus capítulo 5, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.
Jesus disse que no reino de Deus, todo o pecado começa na nossa vida interior. Essa contaminação que pode criar um ato chamado adultério, quando chega o ato, o fato já estava existindo em mim. Então, meu inimigo, o pecado, habita em mim. Deixa eu ler um trecho do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, para você ver como funciona isso. Paulo fala que o pecado habitava nele. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí ele continua em capítulo 8 com essa declaração. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, em união de Espírito com Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Como é que eu consigo viver o que Jesus está descrevendo no Sermão do Monte? Não é por ser uma pessoa que pratica disciplinas severas para me aperfeiçoar. Não. É eu encostar na perfeita presença daquele que não tinha nenhuma contaminação do pecado. Jesus Cristo, pelo Espírito dentro de mim. Eu vivendo perto dele ou permanecendo nele, eu consigo obedecer de dentro para fora. Aí ele vai aperfeiçoando o meu amor. Meu amor é Jesus. Esse amor, Jesus, já é perfeito. Mas esse perfeito amor que Jesus está no processo de aperfeiçoar o meu amor. Então ele me chama a cooperar. Hoje eu quero viver da perfeição de Jesus. Eu quero que ele, com sua vida sem contaminação do pecado, inspira em mim a capacidade de amar e ter um centro e circunferência do amor que ele quer manifestar através da minha vida. Eu sei que você quer isso também. Então fique focado em Jesus, vendo ele, ouvindo ele, amando ele, para poder viver a vida pura e perfeita que ele é em você. É um plano que depende 100% de Jesus e sua cooperação, momento a momento. Que Deus te abençoe hoje. Viva Jesus!